Desde os primeiros instantes da criação, quando o universo ainda parecia um mistério envolto em silêncio e luz, Deus estabeleceu sua presença através de seres espirituais, cuja missão ultrapassa o entendimento humano. Entre esses seres, um em especial carrega a responsabilidade divina da restauração, da cura e da proteção. São Rafael Arcanjo, aquele cujo nome significa Deus cura. Desde o início dos tempos, Rafael caminha ao lado da humanidade, tocando vidas de formas tão profundas e silenciosas que muitas vezes a pessoa só percebe depois que a paz chega, depois que o perigo passa ou depois que a resposta finalmente aparece. Ele não é apenas um mensageiro celeste, mas um símbolo da própria misericórdia de Deus agindo no mundo, um sinal de que o Criador nunca abandona aqueles que clamam por ajuda. A presença de Rafael não é barulhenta, não se impõe, não assusta. Ela é suave, acolhedora, firme e precisa. Ele se aproxima nos momentos em que o coração humano mais vacila, quando a mente está confusa, quando o corpo está cansado, ou quando a alma sente o peso das batalhas espirituais que nem sempre conseguem ser explicadas. Muitos acreditam que para sentir o toque de Rafael é necessário viver um milagre grandioso e extraordinário. Mas a verdade é que sua ação se revela nos detalhes mais sutis da vida. Uma sensação repentina de calma no meio do caos. A decisão certa tomada no momento exato. Um livramento silencioso de algo que poderia ter acontecido. Uma lágrima que seca sem explicação. Um medo que simplesmente desaparece. Uma ideia inspiradora que surge exatamente quando tudo parecia perdido. Nada disso é acaso. É ele, Rafael, trabalhando por você. A história que mais revela a profundidade da missão de Rafael está no livro de Tobias. Nessa narrativa sagrada, ele aparece como um viajante comum, alguém que se junta à jornada de Tobias sem revelar imediatamente sua identidade celestial. Ele caminha ao lado desse jovem, não como um ser distante, mas como um companheiro que ensina, orienta, corrige com sabedoria e guia todos os passos de forma precisa. Tobias não sabia, mas estava caminhando ao lado de um dos mais poderosos servos de Deus, e essa jornada se tornaria um dos maiores exemplos da presença divina no cotidiano humano. Rafael o protege de perigos físicos, espirituais e emocionais. Ele não apenas fala, ele age. Ele não apenas observa, ele intervém. Ele não apenas ilumina, ele transforma. Quando Tobias se depara com a dor de Sara, uma jovem atormentada por forças espirituais destrutivas, Rafael oferece instrução e direção, mostrando que Deus já havia preparado o remédio muito antes da dor se manifestar por completo. Essa verdade se repete até hoje na vida de muitos. Deus prepara caminhos antes que a tempestade surja, e Rafael é aquele que revela esses caminhos no momento certo. Ao retornar para casa, Tobias leva consigo a cura para a cegueira de seu pai, Tobit. E esse milagre não foi apenas físico, mas também espiritual, emocional e familiar. Foi uma restauração completa, profunda e definitiva, guiada pelo arcanjo que cuida de todos os detalhes. E foi somente após concluir sua missão que Rafael revelou sua verdadeira identidade, dizendo: "Eu sou Rafael, um dos 7 anjos que estão sempre diante da glória do Senhor." Essa frase ecoa até hoje como um lembrete eterno de que Deus jamais abandona aqueles que o chamam com sinceridade. Rafael não age apenas na história antiga. Ele age no presente. Ele age agora. Ele age enquanto você ouve estas palavras. Porque todo pedido sincero de cura, proteção e direção inevitavelmente toca o coração de Deus. E Rafael é enviado para cumprir essa missão. A vida humana é cheia de jornadas. Algumas são curtas, outras longas, outras inesperadas, outras dolorosas. Há quem atravesse anos lutando contra doenças físicas, enfrentando tratamentos difíceis, buscando respostas que parecem não chegar. Há também quem carregue feridas emocionais tão profundas que nem sabe por onde começar a tentar curá-las. Há quem viva cercado por ansiedades silenciosas, medos inexplicáveis, dores da alma que ninguém vê, batalhas internas que se escondem por trás de sorrisos.
inseguranças que paralisam e lembranças que pesam no coração. E é exatamente nesses cenários que Rafael se aproxima. O toque de Rafael é como um sopro que reacende a esperança. Ele toca primeiro onde ninguém vê. Ele fortalece o interior antes de transformar o exterior. Ele traz clareza onde só havia confusão. Ele abre caminhos onde só existiam muros. Ele ilumina pensamentos que estavam presos nas sombras. Ele cura memórias que pareciam impossíveis de superar. Ele fortalece o corpo para resistir e fortalece a fé para prevalecer. Ele não exige nada, não cobra nada, não pressiona. Ele apenas guia com uma precisão tão divina que só pode vir daquele que foi enviado para cuidar dos filhos de Deus em suas jornadas mais difíceis. Há momentos em que a vida parece pesada demais, momentos em que a dor parece maior que a força, momentos em que os sonhos parecem distantes, momentos em que a mente se enche de dúvidas e o coração se enche de medos. Mas é nesses instantes que Rafael age com mais intensidade. Ele acalma o coração que bate acelerado. Ele silencia pensamentos que oprimem. Ele coloca paz onde havia tempestade. Ele coloca luz onde havia escuridão. E essa luz não é uma luz comum. É uma luz espiritual que renova, restaura e fortalece. Ela não apenas ilumina o caminho, mas também cura quem caminha sobre ele. Rafael é responsável por 3 missões principais na vida humana: guiar, proteger e curar. Ele guia aqueles que se sentem perdidos, aqueles que estão diante de decisões importantes, aqueles que buscam direção espiritual ou emocional, aqueles que não sabem qual caminho seguir. Ele sussurra intuições, inspira ações, abre portas, fecha caminhos perigosos, conduz ao lugar certo no tempo certo. Ele protege aqueles que viajam, aqueles que enfrentam riscos físicos, aqueles que lidam com forças espirituais, aqueles que caminham sozinhos durante a noite, aqueles que se sentem vulneráveis diante das incertezas da vida. E ele cura não só o corpo, mas também a alma, as emoções e a mente. A cura de Rafael é completa, profunda e duradoura. Há pessoas que sentem o toque de Rafael em sonhos. Outras sentem enquanto oram. Outras percebem em momentos de silêncio. Outras percebem quando, de repente, um fardo emocional começa a diminuir. Outras percebem quando algo impossível acontece. Outras percebem quando uma resposta surge exatamente no momento em que elas pensavam desistir. E outras nem percebem, mas vivem milagres silenciosos todos os dias, sem saber que Rafael foi enviado para protegê-las. A cura que Rafael traz não é só para o corpo, é para o espírito que se sente cansado, para a mente que se sente perdida, para o coração que se sente quebrado. Ele entende que a dor humana não é apenas física, mas também emocional e espiritual. Ele cuida de todas elas, uma por uma, com uma sabedoria tão delicada e tão profunda que o coração sente antes mesmo de entender. À medida que o coração humano busca respostas, conforto e direção, muitos não percebem que os céus estão constantemente trabalhando ao seu favor. E entre as mãos invisíveis que moldam milagres silenciosos, está a presença constante e fiel de São Rafael Arcanjo, o guardião das jornadas e o restaurador das almas. Ele não espera que a pessoa esteja perfeita para agir. Pelo contrário, ele se aproxima exatamente quando a fragilidade aparece, quando a força humana parece insuficiente, quando o medo tenta dominar e quando a dor insiste em permanecer. Rafael não julga, não aponta falhas, não recorda erros. Ele apenas cumpre sua missão: curar, guiar e proteger. Quando alguém se sente quebrado por dentro, é comum acreditar que Deus está distante, que talvez não esteja ouvindo, que talvez a oração não tenha sido forte o suficiente. Mas Rafael, com sua sensibilidade celestial, enxerga além das palavras ditas. Ele vê a intenção, vê a dor escondida, vê o coração que tenta permanecer, firme mesmo quando tudo ao redor tenta fazê-lo desmoronar. Ele entende lágrimas que nunca foram derramadas, medos que nunca foram confessados, feridas que nunca foram expostas. Sua missão é justamente essa: alcançar aquilo que ninguém vê e restaurar aquilo que ninguém entende. Quando um coração está ansioso, pensando nas incertezas do futuro,
Rafael coloca suavemente uma tranquilidade que não pode ser explicada racionalmente. Ele reorganiza pensamentos, realinha emoções, acalma o espírito e prepara o caminho para que a pessoa tome a decisão certa. Ele não obriga, não pressiona, não manipula. Ele inspira, ele guia, ele ilumina. Ele mostra o que é invisível. Ele conduz a alma para a rota do propósito, para o caminho preparado por Deus antes mesmo que a pessoa soubesse que teria de caminhar por ele. Há quem pense que milagre é algo que acontece de forma grandiosa, com sinais espetaculares e manifestações extraordinárias. Sim, Deus também opera assim, mas não é a única forma. Os maiores milagres, muitas vezes, são silenciosos. São aqueles que acontecem dentro da mente, dentro da emoção, dentro da alma. São aqueles que ninguém vê, mas que mudam tudo. O milagre de recuperar a esperança. O milagre de acreditar novamente. O milagre de levantar da cama em um dia difícil. O milagre de tentar mais uma vez. O milagre de perdoar. O milagre de seguir em frente. Rafael atua justamente nesses milagres internos, invisíveis, profundos e transformadores. Muitas pessoas acordam pela manhã sem perceber que só estão vivas porque Deus enviou seus anjos para protegê-las durante a noite. Muitas caminham pelas ruas sem saber que escaparam de acidentes e perigos porque Rafael desviou caminhos. Muitas encontram soluções inesperadas porque Rafael inspirou pensamentos. Muitas vencem lutas espirituais que nem perceberam porque Rafael batalhou por elas. O cuidado desse arcanjo é tão constante que a maioria dos seus milagres nunca será contada, porque foram silenciosos. Mas Deus viu, Deus sabe, Deus enviou, e Rafael cumpriu. Aqueles que confiam em Rafael aprendem a perceber a vida com mais profundidade. Aprendem a entender sinais. Aprendem a sentir quando a alma está sendo guiada. Aprendem a reconhecer quando uma porta se abre ou quando uma porta se fecha como proteção divina. Aprendem a identificar quando um pensamento repentino não veio deles, mas do céu. Aprendem a perceber quando o coração fica calmo de forma sobrenatural. Isso é a atuação de Rafael. Ele toca a alma antes de tocar o mundo ao redor. Existe uma paz especial que só quem é tocado por Rafael consegue sentir. Uma paz que não depende das circunstâncias externas. Uma paz que permanece mesmo quando tudo parece fora do lugar. Uma paz que não pode ser conquistada por força humana, nem por esforço emocional, nem por estratégias psicológicas. É uma paz celestial, enviada diretamente de Deus, trazida pelas asas espirituais de Rafael. Essa paz não apenas acalma, ela cura, ela reconstrói, ela fortalece. Ela devolve brilho aos olhos e leveza ao coração. Rafael também atua em relações humanas. Ele sabe quando uma amizade precisa ser restaurada, quando um relacionamento precisa de cura, quando um ambiente precisa de paz, quando uma família precisa de reconciliação. Ele une corações que foram separados pela dor, aproxima pessoas que se distanciaram pelo medo, restaura laços destruídos pela desconfiança. Ele coloca entendimento onde havia confusão, perdão onde havia mágoa, amor onde havia feridas. Sua ação não é apenas espiritual. Ela é prática, real, concreta. Ele transforma ambientes, comportamentos, pensamentos e sentimentos. Ao caminhar com Tobias, Rafael mostrou que sua missão não se limita ao milagre espiritual. Ele ensinou, deu conselhos, mostrou o caminho, alertou sobre perigos e guiou cada passo com precisão divina. Ele estava presente em cada detalhe. Isso mostra que hoje, na vida de quem ora e confia, Rafael também está presente em cada detalhe. Na decisão profissional, no cuidado com a saúde, na escolha de um relacionamento, no fortalecimento da fé, no direcionamento da vida. Ele é um orientador constante e incansável. Quando a pessoa enfrenta doenças, sejam físicas ou emocionais, Rafael age como o mensageiro da cura. Ele inspira médicos, fortalece tratamentos, acelera processos de restauração, coloca pessoas certas no caminho, abre portas de oportunidades e encerra ciclos de sofrimento. Ele consola durante a dor, sustenta durante o tratamento, fortalece durante o medo, ilumina durante a incerteza. Ele não apenas cura,
Ele acompanha todo o processo da cura. Ele não apenas remove a dor, ele fortalece para que a dor não volte. Ele não apenas combate a enfermidade, ele restaura o equilíbrio da alma. Quando o perigo tenta se aproximar, Rafael age com autoridade celestial. Ele afasta ameaças, anula ataques espirituais, quebra energias negativas, desfaz opressões, protege a mente contra pensamentos destrutivos e blinda o espírito contra quaisquer influências malignas. Ele é o guerreiro silencioso que luta no mundo invisível para que você permaneça de pé no mundo visível. Ele não perde batalhas, ele não hesita, ele não se cansa, ele cumpre a missão que Deus lhe confiou. Aqueles que pedem a proteção de Rafael jamais caminham sozinhos. Ele acompanha cada passo, observa cada detalhe, intervém antes mesmo que a pessoa perceba o perigo. Ele está presente no caminho para o trabalho, no trajeto de volta para casa, nas madrugadas silenciosas, nos momentos de fraqueza, nos dias difíceis e nas noites de inquietação. Ele é o guardião daqueles que transitam entre incertezas e esperanças. E a verdade mais profunda sobre Rafael é esta: ele não se aproxima apenas quando é chamado. Ele se aproxima quando alguém precisa. Esse é o amor de Deus, manifestado através de um de seus arcanjos mais compassivos. Mesmo quando a pessoa não sabe orar, mesmo quando não tem forças para pedir ajuda, mesmo quando acha que não merece atenção divina, Deus envia Rafael porque o amor dele não depende do merecimento, mas da necessidade. Rafael age na vida de quem tem fé, mas também na vida de quem duvida. Ele ajuda quem crê e quem está aprendendo a crer. Ele toca quem ora e quem ainda não conseguiu orar. Ele guarda quem invoca e quem nem sabe que está sendo guardado. Seu amor é tão amplo que ultrapassa limitações humanas, alcança corações feridos, resgata almas cansadas e ilumina caminhos que estavam cobertos por sombras. Há algo muito poderoso em declarar confiança na atuação de Rafael. Quando alguém diz com fé, São Rafael, guiai-me, o céu inteiro se movimenta. Quando alguém diz, Rafael, protege minha jornada, o perigo é repelido antes mesmo de aparecer. Quando alguém diz, Rafael, cura minha vida, Deus envia uma restauração profunda. Quando alguém diz, Rafael, ilumine meu caminho, a escuridão perde força. Essas palavras não são apenas frases, são convocações espirituais que ativam a missão do arcanjo na vida de quem as pronuncia. Rafael também é enviado para aqueles que carregam cansaço espiritual. Há quem ore, mas se sinta vazio. Há quem busque Deus, mas não consiga sentir nada. Há quem escute mensagens de fé, mas continue inquieto. Há quem leia a Bíblia, mas não consiga se concentrar. Há quem sinta que está perdendo a conexão com o sagrado. Para essas pessoas, Rafael é como um renovo que reacende a fé. Ele reorganiza a alma. Ele abre o coração novamente. Ele remove bloqueios espirituais. Ele silencia ruídos internos. Ele reacende a chama da espiritualidade. Há momentos em que a alma humana, tomada por exaustão, sente como se estivesse atravessando um deserto espiritual. E nesse deserto, onde o silêncio ecoa e as respostas parecem distantes, muitos acreditam estar caminhando sozinhos. Mas Rafael, com sua presença suave e firme, acompanha cada passo. Ele caminha ao lado, mesmo quando ninguém percebe, porque sua missão não é apenas orientar, mas sustentar. Ele não permite que a alma desista, mesmo quando ela acha que não tem mais forças. Ele não deixa que o desânimo domine completamente, mesmo quando tudo parece ter perdido o sentido. Ele não abandona a pessoa no meio da jornada. Pelo contrário, ele a carrega quando necessário, conduzindo-a como um amigo invisível que conhece o caminho mesmo quando o viajante está perdido. Rafael entende que a alma precisa de tempo para se curar. Ele conhece o ritmo de cada coração. Sabe quando uma pessoa está cansada demais para lutar? Quando está fragilizada demais para reagir? Quando está sofrendo demais para falar? Ele sabe quando uma fé está machucada e quando uma esperança está enfraquecida. E nesse momento ele não exige oração perfeita, não exige palavras bonitas, não exige demonstrações de força. Ele simplesmente age.
Ele se aproxima em silêncio, como quem respeita a dor, mas também como quem carrega a autoridade para restaurar. Ele não entra para pressionar, entra para acalmar. Não entra para exigir, entra para curar. E quando ele cura, não é uma cura superficial. Rafael cura profundamente. Ele trabalha nas raízes do sofrimento. Ele toca memórias que geraram dores antigas. Ele refaz interpretações erradas da mente. Ele retira pesos que a alma carregou por anos. Ele alivia culpas que nunca deveriam ter sido mantidas. Ele limpa medos que foram plantados em momentos de fraqueza. Ele apaga vergonhas que não fazem parte da identidade que Deus deu. Ele cura traumas que marcaram a alma de forma silenciosa. Seu toque é como uma luz que penetra nos lugares que ninguém mais alcança. Enquanto ele faz isso, a pessoa começa a sentir algo diferente. O coração, antes apertado, começa a respirar. A mente, antes caótica, começa a se organizar. As emoções, antes descontroladas, começam a encontrar equilíbrio. A vida interior começa a ganhar forma novamente. A esperança, antes apagada, reacende como uma pequena chama que vai crescendo aos poucos. É assim que Rafael trabalha, por dentro. Ele transforma primeiro o que ninguém vê, para depois transformar o que todos enxergam. E assim como no livro de Tobias, onde cada passo da jornada tinha um propósito, Rafael também conduz cada passo da vida de quem confia em Deus. Nada é aleatório. Nenhum encontro é por acaso. Nenhum atraso é inútil. Nenhuma mudança de rota é sem sentido. Ele organiza a vida como um guia que sabe exatamente onde cada estrada vai dar. Mesmo quando a pessoa sente que está atrasada, Rafael sabe que está no tempo certo. Mesmo quando tudo parece ter desmoronado, ele sabe que era necessário para reconstruir melhor. Mesmo quando portas se fecham, ele sabe quais portas precisam permanecer fechadas para proteger o coração. Muitas pessoas percebem sinais de Rafael ao longo do dia sem perceber. Uma intuição forte que evita um problema. Uma sensação interior que diz, não vá por esse caminho. Uma paz repentina no meio de uma crise. Uma solução inesperada. Uma resposta que aparece exatamente na hora certa. Um livramento que só é entendido depois. Um pensamento que traz clareza. Isso não é acaso. É cuidado. É presença. É orientação divina sendo manifestada de forma sutil, porém poderosa. Há quem busque a presença de Rafael em momentos de enfermidade, e ele sempre responde. Como arcanjo da cura, ele atua não apenas no corpo, mas em toda a estrutura humana, emocional, mental, espiritual e até energética. Ele reorganiza o que está desalinhado. Ele fortalece o sistema interior para que o corpo possa reagir melhor. Ele inspira médicos e profissionais da saúde. Ele direciona diagnósticos. Ele abre portas de tratamentos. Ele acelera processos. Ele prepara caminhos. Ele combate aquilo que tenta enfraquecer o organismo. Quando ele entra em ação, a cura vem, às vezes aos poucos, às vezes de repente, mas sempre de forma perfeita para o plano de Deus. E quando a dor é emocional, Rafael se torna ainda mais presente. Ele sabe o que cada lágrima significa, sabe o que cada silêncio carrega, sabe o que cada ferida representa. Ele entende dores tão profundas que nem a própria pessoa consegue traduzir em palavras. E é nessas dores silenciosas que o amor de Rafael se revela de forma ainda mais intensa. Ele abraça a alma por dentro de forma invisível e espiritual. Ele coloca carinho onde havia desprezo. Ele coloca acolhimento onde havia solidão. Ele coloca força onde havia vazio. Ele coloca propósito onde havia sensação de perda. Ele transforma o interior com a delicadeza de quem sabe que a cura verdadeira não pode ser apressada, mas precisa ser completa. Rafael também trabalha com proteção. Como um guerreiro enviado por Deus, ele se coloca entre a pessoa e o mal. Ele quebra laços espirituais que tentam prender. Ele desfaz armadilhas invisíveis. Ele anula intenções negativas que foram lançadas contra o coração. Ele limpa ambientes, afasta influências ruins, bloqueia ataques espirituais e restabelece a paz. Muitas vezes, quando a pessoa sente que algo pesado foi embora de repente, é porque Rafael passou. Quando o ambiente fica leve,
é porque ele interveio. Quando a noite antes era cheia de inquietação e passa a ser tranquila, é porque ele guardou. Quando o medo some sem explicação, é porque ele afastou aquilo que o provocava. A missão de Rafael também inclui acompanhar quem viaja, seja fisicamente ou espiritualmente. Em deslocamentos, ele protege o caminho, evita acidentes, orienta rotas, impede perigos. Mas ele também protege as viagens interiores. Cada fase da vida é uma viagem. Amadurecimento, cura, perdão, mudanças, decisões, renovação. E nessas viagens internas, Rafael está presente como um conselheiro que conhece atalhos e desvios, que sabe onde há risco e onde há oportunidade. Ele guia de forma tão fiel que, ao olhar para trás, muitas pessoas percebem: se eu tivesse seguido outro caminho, eu teria me perdido. E é verdade. É porque Rafael estava apontando a direção certa, mesmo quando não foi percebido. Quando alguém pede abertamente a ajuda de Rafael, sua presença se intensifica. Ele responde imediatamente, porque sua missão é agir quando chamado. Mas mesmo quando não há palavras, apenas dor, ele também responde. Ele se inclina sobre o coração, ferido, e estende suas asas espirituais para envolver a alma que precisa de proteção. Ele sussurra coragem em meio ao medo. Ele coloca esperança onde o desespero estava prestes a dominar. Ele reacende o espírito quando tudo parecia apagado. Aqueles que caminham com Rafael aprendem a sentir sua presença. Aprendem a confiar mais na voz interior que inspira paz. Aprendem a entregar o que não podem controlar. Aprendem a ver beleza até em processos dolorosos. Aprendem a reconhecer que não estão sozinhos, nunca estiveram e nunca estarão. Aprendem que existe um plano maior acontecendo, mesmo quando a vida parece bagunçada. Aprendem que Deus é cuidadoso e que envia seus melhores mensageiros nos momentos mais difíceis. E talvez um dos maiores milagres de Rafael seja devolver ao coração aquilo que a dor tentou roubar. A capacidade de amar, de acreditar, de sonhar, de se levantar. Ele restaura aquilo que parecia definitivamente perdido. Ele devolve aquilo que o sofrimento roubou. Ele cura o que o tempo não conseguiu apagar. Ele reconstrói o que parecia sem solução. Ele fortalece o que estava prestes a quebrar. Ele traz luz onde só havia escuridão. E há ainda algo mais profundo sobre São Rafael Arcanjo, algo que toca diretamente o coração humano. A forma como ele conduz as pessoas a reencontrarem seu propósito. Muitas vezes, na correria e nas dificuldades, a vida parece perder o sentido. As responsabilidades pesam, as lutas se acumulam, as dores se repetem, e a pessoa começa a acreditar que está vivendo apenas para sobreviver. Rafael, porém, é especialista em reacender o senso de missão. Ele sabe exatamente qual é o caminho que Deus desenhou para cada pessoa e, com paciência celestial, ele conduz a alma de volta à rota da essência, à estrada da vocação, ao trilho daquilo que faz o coração pulsar de verdade. Ele age como um mentor silencioso, inspirando reflexões, colocando desejos antigos novamente no coração, reacendendo talentos adormecidos, lembrando sonhos enterrados pelo medo. Ele reorganiza o interior de tal maneira que a pessoa volta a sentir vontade de viver, de criar, de tentar, de avançar. Porque Rafael não quer apenas curar, ele quer restaurar completamente. E restaurar significa devolver tudo aquilo que foi perdido, inclusive a alegria de existir. Rafael também é conhecido como o arcanjo dos viajantes, porque toda jornada humana é, de certa forma, uma grande viagem espiritual. Cada crise é uma travessia. Cada mudança é um novo caminho. Cada decisão é uma encruzilhada. Cada recomeço é uma estrada aberta. E em cada uma dessas fases, ele está presente. Ele orienta a direção certa quando a pessoa não sabe para onde ir. Ele envia sinais quando a mente está confusa. Ele traz oportunidades quando o caminho parece fechado. Ele abre portas que pareciam trancadas e fecha portas que levariam à destruição. Ele não apenas aponta a estrada, ele caminha nela junto com a pessoa. E quando o perigo se aproxima, Rafael se torna um guerreiro de luz.
embora seja o arcanjo da cura. Sua autoridade espiritual é tão grande que muitos o descrevem como uma muralha celestial. Ele combate forças que a pessoa não consegue ver, corta correntes que tentam prender a alma, desfaz obras das trevas, neutraliza ataques espirituais, estabelece um campo de proteção tão forte que nenhuma energia maligna consegue ultrapassar. Quando ele entra em um ambiente, a escuridão se retira. Quando sua presença se manifesta, qualquer força contrária perde poder. Ele irradia luz e a luz sempre vence. Muitas vezes, a pessoa sente essa proteção de forma súbita, uma sensação de alívio, um peso que desaparece, um medo que some, uma paz que chega do nada. Isso não é coincidência. É sinal de que Rafael interveio. Ele não deixa que as trevas façam morada no coração de quem está sob sua guarda. Ele vigia, combate e protege com a mesma intensidade com que cura e guia. Mas Rafael também é profundamente compassivo. Ele entende a humanidade em sua fragilidade. Ele sabe que a pessoa vai sentir medo. Vai duvidar, vai errar, vai cair, vai se machucar. Ele não exige perfeição. Ele oferece presença. Ele não exige força. Ele oferece suporte. Ele não exige fé absoluta. Ele oferece sinais. Ele não exige coragem constante. Ele oferece amparo. Ele é como um amigo que se mantém do lado, mesmo quando a pessoa não se sente digna. Sua missão não é julgar. Sua missão é ajudar. E quando a alma clama por cura, mesmo que silenciosamente, Rafael responde com amor incondicional. Ele traz equilíbrio para emoções desordenadas, clareza para pensamentos confusos, firmeza para decisões importantes. Ele restaura a autoestima, cura inseguranças, dissolve bloqueios emocionais, renova ânimo, limpa mágoas profundas, cura lembranças traumáticas e devolve paz ao coração inquieto. Ele é um médico espiritual completo. Trata feridas que a medicina humana não alcança. Remove dores que o tempo não cura. Preenche vazios que nada no mundo consegue preencher. E ao curar, ele também ensina. Rafael ensina a reconhecer sinais divinos. Ensina a confiar no tempo de Deus. Ensina a interpretar pressentimentos. Ensina a perceber quando o caminho é seguro. Ensina a identificar quando a alma está pedindo descanso. Ensina a aprender com quedas e perdas. Ensina a aceitar mudanças necessárias. Ele educa a alma com paciência, sabedoria e amor. Cada dor se torna aprendizado. Cada luta se torna fortalecimento. Cada cura se torna transformação. A presença de Rafael também revela algo essencial. Deus nunca abandona seus filhos. Mesmo quando a dor é intensa, mesmo quando a fé vacila, mesmo quando tudo parece perdido, existe um arcanjo enviado para restaurar aquilo que foi afetado. Rafael é o lembrete vivo de que Deus se preocupa com detalhes, com emoções, com feridas invisíveis. É o lembrete de que o céu trabalha ao favor da pessoa, mesmo quando ela não percebe. É o lembrete de que existem forças espirituais agindo para proteger, curar e guiar cada ser humano. E Rafael nunca chega sozinho. Ele se une a Miguel quando há necessidade de batalha, a Gabriel quando há necessidade de mensagem, a outros anjos quando há necessidade de apoio. O céu inteiro se move conforme a ordem de Deus. E Rafael é uma das primeiras respostas às orações de quem clama por cura. Ele é enviado quando o coração está ferido, quando a alma está aflita, quando a mente está confusa, quando a emoção está desordenada, quando a vida está pesada. Ele é enviado quando a pessoa sente que não aguenta mais. Ele é enviado quando tudo parece ter desmoronado. Ele é enviado quando a dor se torna insuportável. Mas ele também é enviado para celebrar. Sim, Rafael celebra cada vitória junto com a pessoa que protege. Ele se alegra quando a cura chega, quando o recomeço acontece, quando a fé se fortalece, quando a pessoa encontra seu propósito, quando uma bênção se manifesta. Ele vibra com o progresso espiritual, sorri quando um ciclo se encerra e a vida ganha novos significados. Comemora quando um relacionamento é restaurado ou quando uma esperança renasce. Ele é um arcanjo que não apenas luta, ele participa da alegria. E no fim de cada jornada de cura,
Rafael sempre leva a pessoa de volta para Deus, porque sua missão é essa: conduzir a alma ferida à presença do Criador, onde a cura é completa, onde o amor é absoluto, onde a paz é eterna. Ele prepara o coração, fortalece a fé, limpa a alma e entrega tudo a Deus para que o processo continue e se complete de maneira perfeita. Por isso, invocar Rafael não é apenas buscar cura, mas buscar transformação. Não é apenas pedir alívio, mas pedir renovo. Não é apenas pedir proteção, mas pedir direção. Não é apenas pedir bênção, mas pedir propósito. Ele não realiza apenas milagres que são vistos, mas milagres profundos, silenciosos e duradouros. Milagres que mudam vidas para sempre. E assim, enquanto a noite repousava sobre a terra silenciosa, o arcanjo São Rafael permanecia como sentinela invisível, guardando cada passo daqueles que buscavam cura, proteção e direção. A luz continuava a brilhar suavemente, lembrando que nenhum coração caminha sozinho e que todo caminho, por mais sombrio que pareça, pode ser transformado quando confiamos na presença divina. Que São Rafael acompanhe cada um de nós hoje e sempre, guiando, iluminando e restaurando nossas forças. Amém. Se você chegou até aqui, saiba que não foi por acaso. Deus está falando diretamente com você através desta mensagem. Então não deixe passar. Curta, compartilhe, comente amém e se inscreva no canal Semente de Inspiração para receber diariamente palavras de fé, proteção e cura. Compartilhe com